ao vivo. Ele agora sim. Tá aí, boa tarde a todos, boa noite. Então, eu sou Clementina Tincamó, do Coletivo Catarse. O Coletivo Catarse é uma cooperativa de trabalho e produção cultural baseada também nos princípios da autogestão e da economia solidária. Acompanhamos movimentos sociais já faz um tempo, né? A cooperativa tem mais de 15 anos e já se realizou vários documentários, como o Grande Tambor, que, por exemplo, conta a história muito apagada da população negra no Rio Grande do Sul, né, principalmente em Pelotas, e que agora está completando 10 anos, né. E, bom, vários outros projetos que vocês podem conhecer na página do coletivo, né, coletivocatarse.com.br. E, mais recentemente, a gente está tocando um projeto chamado Resistência Caigangue, Memória, Território e Perseguição, que busca retraçar a história das recuperações territoriais Caigangue no sul do país e conectando elas com as retomadas mais recentes que vêm acontecendo no estado e os projetos de vidas que se almejam nelas, né, que buscam, de alguma maneira, romper com projetos econômicos de exploração e de dependência estatal. E esse projeto ele é co-dirigido por Iracema Nascimento, que é uma caigangue cuiá, né, uma xamã, e que, por casualidade, ela é tia, né, da Rejane Pafei, que está conosco hoje. E, bom, a conversa de hoje, em formato de live, né, se enquadra dentro da campanha de luta por uma vida digna, que é uma campanha que se criou, eu acho que inclusive antes da pandemia, por alguns coletivos libertários de todo o país, né, e que se divide em vários eixos. E um deles foi indicado pelos companheiros e foi chamado assim de violência contra a mulher, né? E, bom, a violência contra a mulher, ou violência de gênero, né? Porque temos que ressaltar que o patriarcado não é só um problema das mulheres, vem se articulando
por lo menos na sociedade moderna, como uma matriz estrutural de dominação enraizada, por um lado no capitalismo e por outro no Estado, né? E além disso, ela se estrutura também através do racismo. Seja, por exemplo, a violência patriarcal vivida por as mulheres brancas de classe média é uma violência que tem suas próprias características, né? Que é diferente de uma violência vivida por mulheres indígenas ou negras cujos corpos foram historicamente e seguem ainda hoje sendo tratados com uma violência específica, tanto por homens brancos, como por mulheres brancas, também como por os próprios companheiros, né? E é com essa ideia de discutir essas violências, mas sobretudo com a maneira de enfrentar-se a elas, que convidamos para participar dessa live as 3 mulheres que são para nós uma inspiração e também acreditamos que para muitas outras pessoas, né, nesse combate ao patriarcado, ao racismo, ao capitalismo e também ao Estado, já que essas mulheres desenvolvem várias estratégias de lutas que se enraizam na auto-organização e na solidariedade. E também a ideia dessa live foi que, através da complementaridade das falas das nossas companheiras, possamos articular e conectar essas lutas para fortalecermos enquanto coletivos que lutam contra inimigos em comum, né? Como o capitalismo, o Estado e o patriarcado. E eu queria, antes de passar a palavra à primeira convidada, agradecer ao companheiro Ramiro, do Ateneu, e do Repórter Popular, que está cuidando da técnica e viabilizando a live pela página do Repórter Popular. Então, eu vou passar a palavra para a Letícia. Palavra tua. Boa noite, gente. Obrigado pelo convite. Todo mundo conseguindo ouvir bem? Sim? Certo. Então, eu sou uma das fundadoras, né, do coletivo aqui das Mães da Periferia, aqui do Morro Santana, fundado aqui, né, mas como a gente não tem essa centralização de trabalho, a gente trabalha em várias outras comunidades também, com essa ideia da, enfim, da desconstrução dessa situação, né, de diferença de gênero, da desigualdade racial, social, cultural. Então, a gente faz todo esse trabalho aqui, falando hoje em Porto Alegre, né, porque não é centralizado aqui no Morro Santana, na expectativa de estar, enfim, melhorando, ou, na verdade, minimizando um pouco, né, seria a palavra mais correta, minimizando um pouco dessas estruturas, né, e também aproximando mais as mulheres, óbvio, né, aprendendo aí a estar cuidando mais uma da outra e caminhando na mesma direção, também trazendo esse companheirismo para dentro das comunidades, esse respeito mútuo, né, essa parceria, né, somos todas mulheres e, enfim, já sofremos tantos ataques, né, o que a gente pode agora é se unir e tentar tocar todas juntas, né, se cuidando e se respeitando, para assim também poder estar criando as nossas crianças, né, e passando esse pouco de conhecimento que a gente vem criando, passando para essas crianças, para essas meninas também, essa questão de estarem, enfim, tendo possibilidades, né, de estudar sem ter esse receio de um relacionamento, enfim, no início da vida ali afetiva, né, e, enfim, dando também essa possibilidade de opções, né, poder estudar, poder ter um emprego digno aonde se goste do que se faz, se não se trabalha por obrigação, tendo opções, né, dentro da comunidade, é o que falta, oportunidades dentro da comunidade, para as mulheres que estão aí, para as jovens que estão se formando, e acabam se formando mães muito cedo, em função, eu também fui mãe precoce, posso falar, né, com toda a propriedade, acabamos que ficamos à mercê, né, da falta de informação, do descaso, né, enfim, de acessos à saúde, a direitos públicos, etc., que mexe em toda uma estrutura. Então, hoje o nosso trabalho é baseado nisso, em tentar trazer possibilidades para dentro das comunidades, diferente de aqui no Morro Santana, que foi o nosso enraizamento, mas também fora, né? Eu sou estudante da área da saúde, acabei não falando, sou estudante do técnico de enfermagem no Instituto de Cardiologia, técnica em TTI, né, transações imobiliárias, não atuo hoje, mas cheguei a trabalhar um tempo, e a gente aproveita um pouquinho de conhecimento de cada lado para tentar fazer
essa modificação e compartilhar esse pouco de conhecimento, né, que a gente teve acesso enfim, poder estar compartilhando e disseminando um pouquinho de conhecimento que eu tenho com as outras meninas aqui da comunidade. Acho que por enquanto é isso. Obrigada, Letícia. Então, vou passar a palavra já para a Rai, então. Inicialmente, tínhamos previsto mais ou menos 15 minutos de fala para cada uma. Então, se depois, Letícia, tu quer voltar a falar, não tem problema, tá? Vamos fazer uma primeira rodada, de repente, e depois volta para conversar, talvez com o impulso das outras companheiras, né? Vai lá, Rai. Dale, tá dando para me ouvir bem? Sim? Show de bola, então. Primeiro, então, eu posso falar já os 15 minutos. Eu achei que primeiro, nesse primeiro momento seria a apresentação, mas então dá para tocar ficha e falar o que tá. Que como eu gosto de falar bastante, eu mais ou menos organizei uma fala também para não ficar viajando, se perder, né? Então, tá, primeiro dar uma boa noite a todas e todos, né? É um prazer estar nessa live com companheiros assim que eu acompanho o trabalho e tenho uma admiração enorme, assim, né? Meu nome é Rayane Silva, eu sou estudante de artes visuais aqui de Santa Maria, da UFSM, sou moradora da ocupação urbana, a Vila Resistência, sou militante do coletivo de mulheres negras da Andara e construo também a resistência popular comunitária, né? Como eu falei, é um prazer, né, que a gente possa estar aqui, né, estar construindo esse espaço, que eu espero que ele seja bem massa e não tem como não ser, né, para estar compartilhando, trocando conhecimento, né, e nós está vendo como a gente pode estar se fortalecendo, né, se articulando mais, se construindo, assim, e tá potencializando o que a gente já vem construindo nos nossos territórios, né? Eu acho muito massa já ouvir a Letícia falando que como eu moro numa ocupação urbana também, essa questão da vida comunitária, eu acho que, e a luta, né, por direito, por acesso, por perspectiva de vida, que a gente sabe que é o que bastante falta, né, algo que tem bastante em comum, né, mas eu acho que é isso, né, vamos se articular, vamos pensar, né, construir, assim, no que é voltado, né, para essa resistência cotidiana e também territorial, né, das mulheres negras, assim. E a partir do momento que me convidaram para participar, né, da live, assim, para mim, tá falando, assim, falar sobre a resistência, né, tanto das mulheres negras, indígenas, sem teto, assim, é falar de uma peleia, né, por existir e resistir, que está sendo travada há séculos, né, antes pelas nossas ancestrais e atualmente por nós, né, é falar de angústia, de anseio, de trauma, né, e esperanças que já são justamente semelhantes, né, porque a gente cresce e vive, né, em meio a um sistema, assim, que nos oprime, nos nega de direito, nos violenta, né, nos joga na miséria, nos adoece mentalmente, né, justamente por falta de direitos, né, e nos mata, né. E frente a isso, falar sobre a importância da nossa organização, né, da nossa organização a partir do nosso território e do nosso fortalecimento, ela é fundamental, né, porque eu acredito, assim, tanto na minha militância, assim, que eu vejo que a única saída, né, para justamente acabar com esse sistema e construir um mundo novo, né, é justamente a partir da nossa organização, né, da nossa articulação, da nossa organização e da aliança, né, do povo, né, preto, indígena, campesino e popular, né. E eu acho que esse futuro, né, mais digno que a gente busca, né, para o nosso povo, ele se constrói a partir dos nossos territórios, né, a partir do lugar que a gente tá, né, desde no campo, na cidade, né, na floresta, ele se constrói nesse cotidiano, né, onde você vive, onde você trabalha, né, onde você estuda, assim, e é justamente quando a gente traz os princípios, né, a partir justamente dessa união, da nossa força, da coletividade, da solidariedade, né, e da radicalidade que a gente vai construindo, né, um novo sujeito, assim, que a gente sabe, né, que o sujeito que existe hoje, assim, por conta desse sistema, né, reproduz diversos valores, princípio, violências, né, que a gente sabe que não, que precisa ser reconstruído, né, e se não existe um trabalho de base, ele não vai surgir do nada, então esse novo sujeito ele tem que ser construído desde hoje, né, e para a gente estar conseguindo cambiar um mundo novo, né. Eu acho que para falar um pouquinho, assim, dessa resistência que você faz nesse momento, assim, a gente fala do momento que a gente vem passando, né, que a gente está passando por um cenário ainda mais duro e complexo para o nosso povo, né, onde tanto a desigualdade social e racial que a gente enfrenta, ela ainda está mais exposta em meio à pandemia, né, no meio de um governo totalmente antipovo, racista, negacionista, genocida, né, a gente vem sofrendo
e sentindo na pele, né, tanto o aumento do custo de vida, tanto que a gente está construindo, né, a campanha de luta por vida digna justamente, né, para conseguir trazer alternativa, né, desde baixo, assim, desde as nossas bases, né, tanto a questão enfrentando a miséria, o desemprego, que aumentou um monte, tipo, a gente está com mais de 14 milhões, né, de desempregados, assim, no meio de uma pandemia. A questão da alta dos alimentos, que eu acho que da questão na comunidade a gente sentiu muito quanto isso refletiu, né, que nos últimos meses o alimento básico, né, tipo o arroz, tá ligado? Que é uma coisa que não pode faltar, tá absurdo, tá ligado? Tu já mal consegue comprar, né? Então, a questão da violência, da repressão, né, e além dos nossos territórios, né, das nossas comunidades, está sendo cotidianamente atacado, né? Sem falar que quando eu trago a importância da comunidade, né, do território, é isso, né, que a gente está vivendo também uma degradação, né, do sentido dessa comunidade, né? Tipo, dessa forma de sociabilidade que a gente tem na vida comunitária, desse reconhecimento mútuo, desse enxergar, né, entre os nossos, assim, justamente por conta do avanço das ideologias neoliberal, né? Que daí envolve o fomento do ódio, né, do preconceito, de valor individual e individualista, né. Até um pouco do que a gente vem conversando agora, né, que além de tudo a gente está em meio a um ano eleitoral, né, no meio de toda essa miséria e violência do Estado, que daí frente a isso só reforça, né, que o caminho para nossa emancipação, para a gente estar conseguindo mudar isso, né, é justamente a construção de um povo forte, e não é e nunca foi, né, pelas urnas, assim, algo que, pelo menos aqui na comunidade, a gente tenta conversar bastante sobre isso, até para empoderar a questão da participação, né, dentro da comunidade. Nesse momento a gente sabe que todo mundo chega, né, em outros momentos nunca estão aí para conseguir construir e apoiar, mas agora, tipo, campanha o dia inteiro, né, tanto é que daí é importante falar sobre isso, né, que a gente tem que eu acredito, né, que a gente tem que parar de esperar, né, e de se aliar com os nossos algozes, né, que é justamente parar de acreditar, né, que é num estado que não é neutro, né, que ele está estruturalmente, assim, é racista e é genocida, que a gente tem que parar de acreditar nesse estado como uma saída para o nosso povo, né. E é isso, como eu falei, nesse período chega a dar um ódio, né, meu dever essa galera chegando às comunidades com várias promessa, né, e campanha, assim, e justamente, desculpa a palavra, assim, mas fudendo com todo um trabalho de base que a gente faz no cotidiano para acreditar que a gente tem força, né, que, tipo, a partir da nossa organização a gente pode estar mudando a nossa realidade, né, de fazer com que a galera acredite de que, enquanto povo, a gente tem força social, a gente pode estar conquistando uma comunidade melhor, pode estar conseguindo acessar direito à saúde, à educação, trazendo lazer, trazendo cultura para nossa comunidade, e isso aí depende de nós, né? Porque só a gente vive a realidade que a gente vive, né? E a gente sabe quais são as nossas necessidades, quem não tá aqui não sabe, né? E isso aí acaba tirando, que é uma coisa que a gente sempre conversa aqui na comunidade, né? Porque querendo ou não, tira um monte esse poder de organização nossa, né? Porque simplesmente joga como se tivesse sempre alguém acima, né? Que a gente precisa ser representado por alguém, e a gente não pode ser sujeito da nossa história, né? A gente não pode ser protagonista. Então, como é que, se eu estiver falando muito rápido, que eu sou acostumada a falar rápido também, mas né, me deem uma pausa aí, mas eu acho que é importante nesse momento, principalmente salientar isso, né? De que para a gente estar conquistando, né, umas melhorias para nossa comunidade, para a gente, né, depende da gente, né, para justamente conseguir conquistar essas condições de vida mais digna, né, sem justamente estar se humilhando, sem baixar a cabeça e sem pedir esmola para ninguém, né, porque a gente justamente é capaz, a gente tem força, né, para estar conquistando tudo que a gente almeja, né. Eu acho que até falando um pouquinho, daí entrando na questão como as gurias já apresentaram, assim, eu faço parte do coletivo de mulheres negras também, que é o da Andaras, que é uma ferramenta autônoma, né, de luta e organização das mulheres negras. A ideia é que, até então, a gente está só com o núcleo aqui em Santa Maria, assim, mas a ideia é justamente estar se expandindo, devendo o resultado que está dando, tanto dessa questão de a gente estar conseguindo falar, né, porque é isso, a gente sabe que a gente cresce tanto sem nos ouvirem, né, sem esse poder de fala, da importância de nós, tipo, tá nos espaços, tá conseguindo falar, tá conseguindo tomar decisão, né, isso aí, querendo ou não, no compartilhamento entre quem vive, né, junto com a gente, assim, fortalece um monte, né. Então, o coletivo da Andaras, assim, até a gente tem uma página lá, quem quiser seguir, acompanhar um pouco do trabalho, ele é justamente um espaço de articulação, de fortalecimento e empoderamento voltado às mulheres negras, né.
Então, nesse tempo, a gente vem desenvolvendo bastante trabalho também, assim, voltado à questão de construir espaço, né, voltado para a sociabilidade do povo negro, fortalecendo a educação antirracista, trabalhando a questão de uma consciência racial com as crianças, que a gente sabe que ela não existe na escola formal que a gente tem, né, que a gente cresce sem se reconhecer com uma identidade, e acaba isso, interfere na autoestima, acaba que a gente não se reconhece enquanto povo, né, que isso é um dos, que a gente acaba estando dividido porque não consegue se reconhecer, por conta de todo um processo histórico que a gente tem, que, né, acho que não é para, não vou falar agora, né, mas é isso, né, e promovendo também uma cultura de participação nossa, né, nas nossas comunidades, e a questão uma cultura de participação voltada do povo negro, né, de construir espaço, construir debate, que resgate a nossa cultura, né, que resgate a nossa cultura, a nossa verdadeira história, né. E aqui dentro da comunidade, como eu falei, então, a Vila Resistência fica localizada na periferia de Santa Maria, na Zona Oeste, onde a gente já vem desenvolvendo um trabalho, assim. Então, como a questão da luta por moradia, a gente está há 4 anos, agora é dia 20, daqui a alguns dias a gente vai completar 4 anos, né, e a luta por moradia e uma vida digna, assim, nesses 4 anos, a peleia também sempre foi grande, assim, de lutar contra a reintegração de posse, de se organizar, de trazer educação, de lutar por acesso à educação e à saúde, que a gente sabe que também é negado no momento que a gente não tem um comprovante de endereço, né? Eles acham que já podem, tudo fica mais difícil, lutar por acesso a trabalho, à cultura, né? A lazer, como é que a gente consegue, a partir da nossa organização, tá trazendo isso. A gente também tem uma escolinha comunitária dentro da comunidade, assim, que já vai fazer 2 anos, assim, que ela existe, né? Se quando estiver acabando o meu tempo, daí me faz um sinalzinho aí que tá, que eu não tô controlando aqui. Mas é isso, daí dentro da comunidade sempre é algo que a gente prezou fosse isso, né? Tipo, que as mulheres têm que ser linha de frente, porque a gente sabe, né? Que a sobrecarga quase sempre tá nas nossas costas. E como é que a gente consegue fortalecer essa organização, esse poder de fala, tipo, de participar da reunião, de falar, sendo que a gente sabe, né, que a mulher muitas vezes está com sobrecarga de estar em casa, trabalha, tem que cuidar das crianças, tem que fazer comida, essa rotina cotidiana, né, do dia a dia. Como é que a gente consegue estar criando um espaço que consiga estar sendo acolhedor, né, para as companheiras, assim. Então, aqui, desde o início da vila, a gente faz reunião das mulheres, assim, que é justamente reunir as mulheres da comunidade para a gente pensar nossas demandas, o que a gente pode estar fazendo. Nesse tempo, a gente já organizou, tipo, a Chá de Bebê Solidário, risoto. Agora, no domingo passado, a gente fez um risoto solidário para arrecadar fundo, para ir melhorando e qualificando a vila, assim, né? A questão da importância desse espaço, enquanto um espaço que as companheiras podem estar falando, né, sobre o que vive, né, sendo um espaço acolhedor, porque a gente sabe que entre nós a gente se sente bem mais à vontade, né, e a partir daí também surgiu vários denúncias, a questão da violência contra a mulher, que é alguma coisa que está num dos acordos da comunidade, é isso, que a gente não aceita e até faz formação justamente para entender, né, tipo, a gente não pode fazer como que todo mundo faz, que é naturalizar, né, a violência contra a mulher. A gente sabe que, olha que quantas companheiras são assassinadas por dia justamente por conta da naturalização e de tu achar que, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, não, né? Tipo, então é umas coisas que a gente sempre também construiu coletivamente, trouxe o debate, assim, para dentro da comunidade, e daí também foi um espaço, assim, que as companheiras, tipo, traziam isso, né, o que estavam vivendo, e que a gente conseguia também pensar junto saída, né? Porque a gente sabe também, no meio disso, que muitas companheiras, né, se mantêm numa relação e sofrendo ameaça, sendo agredida, sendo humilhada por conta de que não tem saída, né? Daí é uma coisa que aqui a gente sempre falou, né? Tipo, qualquer coisa, a casa é tua, a gente se ajuda, a gente se apoia, tanto é que essa questão de rede de apoio mútuo, assim, entre as famílias, assim, a gente, como é uma comunidade, isso sempre existiu, né? E justamente de estar se ajudando, se precisa de alguma coisa, vai chamar a vizinha, tá ligado? Isso aí sempre foi o que a gente prezou justamente para estar criando essas saídas, né? Daí, entre isso, a gente criou uma cooperativa também, a gente tem uma cooperativa de mulheres, assim, que uma delas é Recriar, que é voltado para a produção de ecobag, pano de prato personalizado, e numa das últimas reuniões, assim, que também já está ativa, a gente tem uma cooperativa voltada para a limpeza, que é o SOS Resistência, que é de companheiras também, mães, assim, que daí a gente está fazendo até então, assim, está voltado para a questão desse serviço de limpeza, mas justamente a partir de um debate que as companheiras trouxeram, né, tipo, a gente precisa de autonomia financeira, né, porque a gente sabe que, hoje até mesmo de tarde a gente estava conversando
isso, né? A diferença que faz tu ter o teu dinheirinho, né? Porque a partir do momento que tu não tem, tu se torna dependente, né? Principalmente do companheiro, né? E daí isso, o quanto afeta também desenvolve, acarreta, tipo, depressão, ansiedade, o quanto também o adoecimento mental, né? Por conta dessa dependência e de muitas vezes não ter saída, né? Então, a questão da cooperativa foi algo que a gente achou também para estar conseguindo construir e as companheiras moradoras tenham uma autonomia mínima, né, financeira, que a gente possa estar se ajudando, assim. Eu já estou quase terminando. Mas eu acho que, trazendo mais uma questão do contexto da pandemia, assim, aqui na comunidade, desde o início, assim, da pandemia, a gente desenvolveu, né, ações de solidariedade, então a gente conseguiu cesta básica, material de higiene, material de limpeza para ser distribuído, a gente conseguiu tanto para a comunidade aqui, como a gente tem uma comunidade que é bem próxima, que a gente já constrói e articula coisa que é da Cipriano, que é do Minha Casa Minha Vida, que é uma comunidade aqui do lado, que então a gente sempre teve essa, tipo, de construir coisas juntos, assim, daí no momento que a gente está construindo também essas ações de solidariedade não ficam fora, né? Então, desde o início da pandemia, a gente vem também fortalecendo essa, ainda mais, né, nesse momento que a gente vem vivendo, essa questão das redes de apoio mútuo, né, entre a gente. Pela campanha também por vida digna, a gente também construiu articulação entre o campo, a cidade e a floresta, né, justamente buscando, né, uma vida digna, assim, e se articulando, né, do quanto é importante a gente estar aproximando e ter solidariedade entre os povos, assim. Até eu ia comentar com a Regiane na hora que a gente estava conversando antes da pandemia, no início do ano até. Eu tive aí perto de Nonoai, que tem uns companheiros que eles constroem, tem um grupo, que é o Grupo de Trabalhadores da Terra, o Mutirão, assim, que também estão desenvolvendo um trabalho bem bacana, assim, voltado para fortalecimento dos trabalhadores e famílias do campo, né, e nisso estando, tipo, retomando uma aproximação entre o campesinato, né, entre os trabalhadores da terra com a população indígena, assim. Então, o que rolou também também fizeram uma ação, né, de solidariedade com a comunidade aí que do povo caigangue de Votor ou de Candoia, né, que eles também estão no processo há anos, né, de resgate do território ancestral, que ainda não conseguiram, estão numa tipo, pequeníssimos, né, o território. Então, os companheiros do mutirão, junto com eles, construíram já algumas ações de troca de semente, de entrega também de cesta de alimento orgânico, assim. Mas acho que é isso, as iniciativas são diversas, né, que a gente vem nesse momento justamente para acreditar que só a gente, né, organizado, se ajudando, a gente vai conseguir estar enfrentando a pandemia, né, tá resistindo e tá conseguindo avançar, né. Eu acho que eu já estou também falando bastante, mas depois a gente segue aí. Mas agradeço aí a fala, se eu falei muito também, depois podem me cortar, que senão às vezes eu acabo falando e vou... Mas é isso aí, valeu. Tranquila, foi bem de boas aí. Valeu, Rai, cara. Foi muito massa te ouvir, grande satisfação, assim. Eu acho que tu trouxe muito bem como na prática vocês realmente estão construindo essa dignidade, né? Que passa muito longe, como tu falou, né? Dos votos, né? E agora, nesse tempo de eleição, é bem claro, muito massa, assim, as experiências, porque essa dignidade vocês constroem tanto num plano material, né? Tu falou da importância também de gerar renda, como num nível subjetivo, né? Da autoestima, da recuperação da autoestima. Eu acho que aí pego o gancho, passo a palavra para a Regiane, que eu acho que pode também abordar mais esse tema ainda. E é isso, Regiane. Tu tem também 15 minutos para falar, mais ou menos. Tá aí, palavra tua. Eu vou pedir para ti, Clemen, quando der o meu horário, tu me dá um joinha, que às vezes a gente acaba passando um pouquinho. Então, eu sou Regiane Caigangue, né? Sou mãe de Cafã, né? Meu Cafã. Sou neta de Domingas, né? Sou filha de Maria Cairu e sou filha da Floresta. Eu costumo lembrar essas pessoas porque foram eles que lutaram para mim estar aqui hoje falando do meu povo, né? Trazendo um pouco da nossa perspectiva de vida, trazendo um pouco da nossa cultura, né? Porque ela é tão invisibilizada, ela é tão fragilizada, né? Tão escondida, que se tu perguntar para muitas pessoas em suas cidades se existe aldeia, se existe índio, eles vão dizer que não, né? Porque muitos
além de desconhecer, muitos desconhecem mesmo, mas muitos invisibilizam a luta pelos territórios, como a Rai estava falando, né? Porque para nós os territórios eles são muito sagrados, né? A gente luta para viver da nossa maneira, com o Kangyangmahan, que é o que eu trago, essa psicologia da cura, né? Essa psicologia que também é invisibilizada. A gente precisa fazer com que Freud, Lacan tragam coisas lá de fora do Brasil, enquanto a gente tem coisas aqui dentro para modelos de cura, não tratamento, não terapia, modelos de cura mesmo, né? As nossas crianças, por exemplo, a gente acredita que só somos abençoadas quando temos filhos, somos cobradas para ter filhos, né? E quando eu cheguei na universidade, uma das primeiras coisas que eu aprendi é que eu não deveria ter filhos, né? Que aquele espaço era um espaço onde iria me acolher, mas não acolheria os meus, não acolheria minha família, não acolheria o meu filho, né? Não acolheria o meu esposo. Enquanto dentro da cultura Kaigang, repito mais uma vez, somos abençoados por ter os nossos filhos. Então aqui vocês vão ver meninas de 15, 16 anos já são mães, né? Porque somos cobradas muito cedo a ter filhos. Então, eu trago isso para pensar um pouco a dor e o sofrimento que é para nós indígenas quando saímos fora dos nossos territórios. Porque hoje, 90% das pessoas que estão fora em universidades buscando melhorias para as nossas comunidades são mães, são mulheres, e onde houver mulheres vai haver filhos, né? Até porque as nossas mães, elas colocam um cesto nas costas e nos colocam muito bebezinhos ali, né? Amarram um pano, nos colocam nas costas, nos colocam nos seios quando a gente está com frio, e desde a barriga da mãe, na verdade, a gente é ensinado a entrar para a mata, pedir permissão para a mata, né? Eu sempre trago, por exemplo, o exemplo da aranha, que quando a gente está aprendendo a tecer, a gente vai com os nossos pais para dentro da mata e escolhe uma aranha, né? E dessa aranha a gente vai com todo respeito e educação pedir para ela que a gente tenha os mesmos poderes que ela, de tecer, de fazer aqueles grafismos lindos que ela faz, né? Então, somos abençoados dessa maneira. Acreditamos que só somos abençoados a partir dos nossos filhos, até porque são eles que irão levar o nosso nome para frente, né? Então, assim como eu trouxe o nome da minha avó, né? Trouxe o nome da minha mãe, o meu filho vai dar continuidade nisso. Então, eu trago tudo isso para dizer que quando eu cheguei na universidade, eu levei um baque muito forte, vamos dizer assim, um baque, né? A gente fala assim aqui dentro da aldeia, né? Foi uma violência, né? Uma violência muito grande, assim, não só comigo, mas com as mulheres que ali estavam. Então, essa violação de direitos faz com que a gente adoeça. Eles querem dar acesso, mas eles não dão permanência nenhuma. Então, eu fui uma das primeiras que tive filho dentro da universidade, né? E estava tendo acesso à casa do estudante na época. E eu me sentia muito incomodada, porque as pessoas não respeitavam o meu modo de ser mãe, né? Primeiro que eles não aceitavam o meu filho naquele local. E como é que eu vou ficar num local onde não aceito o meu filho? Isso não existe. Porque alguém pode me maltratar, mas maltratar o meu filho jamais. A minha pior inimiga, ela pode me virar as costas, mas se ela tratar bem do meu filho, né, ela não vai ser minha inimiga, porque ela vai estar cuidando do meu filho. E é assim que a gente trata dentro da comunidade indígena. Os nossos filhos, eles não têm uma mãe. Eles têm várias mães. A comunidade toda é mãe. Porque se o filho da minha Yambré aqui do lado, que é minha cunhada, a minha Arengre aqui do outro lado, que é minha irmã, né? A gente aqui não é irmã de sangue, não é cunhado porque é casado com meu irmão, mas a gente se divide dessa forma. Os nossos filhos, eles têm um cuidado de toda a comunidade. Então, quando eu cheguei na universidade e me diziam que ali eu não podia ficar com meu filho, eu vim embora. Eu pensava assim, não, esse não é o meu local, esse não é o meu espaço. Se não querem o meu filho, eles também não me querem. Então, a Angélica já tinha uma filha nesse tempo que eu estou contando para vocês essa história. A Angélica já tinha a Nayane,
E ela também, né, pediram para que ela saísse da casa, que é a casa do estudante, né, onde os indígenas ficam. E aí um dia a gente conversando muito, eu também muito triste, porque eu queria me formar, né? Eu nem sabia o direito que era psicologia, mas eu sabia que eu ia, de alguma maneira, trazer melhoria para o meu povo, né? Porque eu iria aprender um pouco do outro lado, né? Porque se vocês pararem para pensar, hoje as pessoas que falam pelos indígenas são não indígenas. São aqueles que não conhecem os grandes territórios. São aqueles que não conhecem os nossos rituais antes de entrar na água. São aqueles que não conhecem os nossos rituais antes de trançar para expor, né? Porque quem vê ali as cestarias, as nossas peneiras, diz assim, não, mas é um artesanato. Não é só um artesanato. Aquilo para nós é um ritual, é um modo de cura. Para nós, ele é sobrevivência, né? Todas essas cestarias a gente vai usar para algum tipo de ritual. Mas isso daria uma outra live se eu fosse contar tudo para vocês, né? Hoje a gente está falando das mulheres, então voltei para a universidade depois de me fortalecer dentro da comunidade. 1 ano eu fiquei dentro da comunidade, né? Sem ir para a Selva de Pedras, né? Para a cidade grande. Fiquei com meu filho em casa porque o meu filho também adoeceu. Eu também adoeci. Meu filho chorava todas as noites, por quê? Até porque eu quero escrever sobre isso no meu TCC. O meu filho chorava porque, de alguma forma, aquele não aceitamento também deixava ele frustrado, né? Fazia com que o seu espiritual enfraquecesse. Como é que uma criança, ela vai estar num espaço que ela não é bem-vinda? E era isso que acontecia com meu filho dentro da universidade, né? Então, aí depois disso que eu voltei para a universidade, todo ano as meninas engravidavam. Todo ano. Então, eu saí esse ano de lá, a gente já tem mais de 10 crianças. Mas a gente colocou um ponto final. A gente chegou... tá, ok, voltando um pouquinho. Tem a diretora, para vocês terem uma ideia, ela é uma mulher lésbica, que ela tem a sua companheira, ela é mãe e ela nunca nos apoiou. É uma mulher negra, ela nunca nos apoiou. Pedimos muitas vezes apoio a ela. E ela nunca nos apoiou. Teve um dia que eu tava tão brava, porque eu tava tão cansada daquilo. Vai uma hora assim que tu diz assim, não, deu! Ninguém vai mais fazer isso comigo. E teve uma das meninas que não morava na casa, mas ela tinha 2 menininhas pequenininhas. E ela todo dia na casa, porque a gente tem um laboratório onde a gente conseguia fazer os trabalhos, né, com os computadores, porque a maioria de nós não tem computadores. A gente só tem acesso à internet, a computadores, depois que vai para a universidade. Eu nem sabia o que era e-mail. Quando eu cheguei lá, me criaram um e-mail. Era algo que eu me sentia uma doutora já, né, com e-mail. Né? São coisas de outro mundo para nós. Então, nesse dia, ela chegou chorando e me disse assim, Rê, a fulana, né, a fulana de tal, lá, a diretora disse para mim que se eu passasse mais de 3 vezes na porta lá embaixo, com meu cartão, com as meninas, automaticamente seria barrada, porque ela já pediu para os seguranças não deixar mais eu subir. E ela me pegou num dia tão ruim, assim, e tinha reunião justo com ela. E eu cheguei, assim, soltando fogo pelo nariz, pela boca, pelas orelhas, assim, eu tava pé da vida, porque eu queria que ela falasse aquilo na frente das pessoas, né? Como eu falei, torno a repetir, os nossos filhos, eles são sagrados, eles são nossos, né? Não, muitas de nós, os pais não acompanham. Muitas das meninas que estão nas universidades criam seus filhos sozinhas, né? E isso não é um problema. Elas lutam diariamente para ficar apenas com seus filhos ao lado. Então, nesse dia teve essa reunião e eu ergui a mão lá na hora das perguntas e eu falei, olha, aconteceu isso hoje e eu vou dizer uma coisa, fulana. Se for preciso, a gente vai quebrar toda aquela portaria e para uma mãe indígena passar com seus filhos. Sabe por quê? Eu falei para ela. A gente não gosta de brigar. A gente não gosta de fazer baixaria. Mas por um filho nosso, a gente faria até pior. Então, se as coisas não começarem a mudar de hoje por diante, nós vamos começar a brigar. Porque aonde tiver uma mulher indígena, vai ter um filho indígena. Vai ser território indígena, porque onde existe um indígena, aquele vai ser seu território. Porque tu sabe muito bem que esse Brasil todo é nosso. A gente não está pedindo nada, não. Essas vagas são nossas por direito. Então, o que a gente quer é apenas respeito. E os nossos filhos vão ficar. Eu sei que daquele dia, assim, minha vida virou de perna pro ar, porque aí eles começaram a pegar muito no meu pé, né?
muito assim no meu pé, que eu perdi bolsa, para vocês terem ideia. A minha bolsa permanência foi cortada na época, eles alegaram que eu já tinha passado do prazo do curso. Só que, para começar, eu aderi na Bolsa Permanência em 2016, que foi quando entrou, e eu entrei na universidade em 2012. 2 anos depois, eles cortaram minha bolsa. E muitas outras perseguições. E a gente se juntou num grupo e falamos, não, de hoje por diante as coisas vão ser diferentes. Mas os nossos Yangrês, que são os nossos espíritos da mata que nos acompanham, sempre estão junto de nós. E a gente acredita muito neles. Logo depois, essa moça, essa coordenadora, saiu. E uma das nossas indígenas teve neném lá dentro da casa. E o diretor, que aí mudou, entrou um homem maravilhoso, nos apoiou. A primeira coisa que ele disse foi assim, na época eu era bolsista, né, da monitoria, ele me disse assim, Rejane, eu vou lhe pedir só uma coisa. Tudo que acontecer com vocês indígenas, contem primeiro para mim. Chegam lá e me digam, olha, tá acontecendo isso e isso, que eu vou apoiar vocês. A única coisa que eu não posso fazer é apoiar vocês sem saber, porque o pessoal denunciava muito, né? O pessoal denunciava nós todo dia. A gente ria alto, o pessoal nos denunciava. Eu não entendo por que a gente incomoda tanto por rir alto, porque aqui na comunidade quem não tá rindo alto é porque tá triste, né? E a gente comia todo junto, íamos para a cozinha, ríamos alto, fazia o nosso bolo no forno, fazia, que não tinha como fazer na cinza, né? Então fazia nosso bolo no fogão lá, no forno, fazia as nossas comidas típicas. Isso para nós é nos sentir vivos. Isso nos mantém vivos dentro do nosso coletivo. Isso nos mantém vivos dentro das universidades, dentro dos grandes territórios que querem nos tirar dali, porque a gente vive em conjunto. E hoje eu tenho orgulho de dizer, eu saí da universidade, não conseguimos ainda a casa que a gente tanto briga, né? Há mais de 10 anos, desde o primeiro edital, a gente briga pela casa de estudante indígena, onde vai acolher os nossos parentes, os nossos filhos, né? Mas eu tenho orgulho de dizer que hoje as mães estão na casa, mesmo o edital não dizendo, né, que a gente pode ficar com os nossos filhos. Hoje a gente consegue ter uma parceria muito grande com o diretor e ele consegue nos apoiar, ou pelo menos assim passar a mão por cima, como muitos dizem, né, para que a gente consiga se formar. Meu filho ficou 4 anos escondido. O meu filho tomava banho quando as pessoas iam dormir. O meu filho ia fazer xixi, a gente olhava por todos os corredores para ver se não tinha ninguém olhando para que ele pudesse fazer xixi. Isso não é vida, isso é violência. Isso é uma violência muito séria, que não é falado. E eles têm que entender uma coisa, como eu falei lá no início e vou repetir mais uma vez, aonde existir uma mulher indígena, haverá filhos. Somos cobradas para isso. Somos abençoadas para isso. Então, eu poderia pensar 1000 coisas para trabalhar meu mestrado agora. Mas não seria eu, Rejane, que briguei, lutei para que outras pessoas também pudessem acessar, pudessem ficar com seus filhos na casa, né? Então, eu estou trazendo agora o adoecimento das mães indígenas dentro da universidade, né? Porque eu acho que esse é um trabalho que eu tenho que deixar, para que a nossa luta ela não seja esquecida, para que a nossa luta ela seja valorizada, para que as mulheres tenham voz. Eu não quero tomar anticoncepcional, eu não sou obrigada, né? Eu quero ter filho? Sim. Não quero? É um direito teu escolher isso, e não alguém vir te dizer que você não pode, né? Então, eu quero poder aprofundar mais isso e mostrar que a nossa luta não vai ser em vão, que os nossos filhos vão nos acompanhar em tudo, né? Como meu filho, agora nos últimos tempos, que todo mundo já conhecia, né? Eu levava ele por tudo, né, Cleme? Até nos seminários onde eu era chamada para falar, ele estava junto comigo, ele apresentava junto comigo, né? Ele tem uma fala que muitas vezes ele falava, ele dizia assim, mãe, deixa eu falar um pouquinho. E aí eu falava para ele, o que tu vai falar? Ele dizia, deixa eu falar só um pouquinho. E ele falava assim, eu sou Cafã, né, que é o nome dele, sou Cafã, sou caigangue e eu tô aqui com a minha mãe porque nós indígenas somos assim. A gente vai onde a mãe vai, sem eu ensinar, né? Sem eu dizer para ele, meu filho, fale isso. Então, para mim, isso já é um caminho
onde eu digo assim, não, outros virão depois de mim e eles vão lutar da mesma forma que eu tô lutando. E talvez não vão encontrar um caminho com tantos espinhos como eu encontrei, né? A não aceitação dentro da universidade, a não aceitação por eu ser indígena, a não aceitação de ser do meu modo. Eu nasci caigangue. Eu não tive. Eu não sei pensar agora, me fugiu a palavra, mas enfim. Eu tive muita sorte de nascer indígena, porque tudo que eu conquistei hoje foi brigando junto do meu povo, mostrando o quanto o meu povo ainda é vivo, mostrando o quanto o meu povo é rico, né? Mostrando que ele é rico em espírito. A gente não fala em saúde mental, né? A gente só fala em saúde mental quando o nosso espiritual ele está fortalecido, porque o mental, o espiritual e o corpo, eles têm que ser um só. A gente não pode tratar do físico e esquecer da saúde espiritual ou da saúde mental, porque o nosso corpo vai padecer. Então eu trago tudo isso para a gente pensar. Eu aqui hoje estou falando um pouquinho da psicologia, né? Mas isso, além de ser uma violência, nos adoece. E aí, quando eu fui estudar psicologia, me disseram que eu não podia que eu não podia ter filho dentro da universidade, né? E eu fico pensando assim, cadê a psicologia? Onde é que está a psicologia? Ela não teria que ser receptiva, né? Onde é que está o povo que acolhe, o povo que trata, o povo terapêutico, né? Então é muito complicado. Foi uma luta para mim conseguir ser aceita, né? Muitas pessoas me perguntavam assim: tu vai doar o teu filho, né? Tu vai deixar ele na comunidade? E eram coisas que nunca se passou pela minha cabeça. Mas de tanta violência, ele ficou um tempo na aldeia. Ele ficou mais ou menos 2 anos na aldeia, porque eu não tinha condições de ficar com ele financeiramente. Roubei muita comida no RU, não tenho vergonha de dizer, até porque não é nem roubar, né? É pegar algo nosso que eles nos dizem que não é nosso. Aquilo é nosso por direito, né? E hoje a única coisa que eu quero é que as coisas mudem, né? Que cada pessoa que esteja vendo hoje essa fala repense seu modo de viver, repense que o outro, ele nunca vai ser igual a ti. Eu sou mãe, mas tem outras indígenas que não querem ser mãe, né? Hoje, falando um pouco desse sofrimento, eu penso assim, a minha luta, ela recém começou, né? Mas ao mesmo tempo eu já ganhei muito para o meu povo de saber que as mulheres que ficaram lá na universidade vão conseguir ficar com seus filhos, né? Que eu tinha que roubar comida no RU e subir para cima para dar comida para o meu filho. Isso é uma violação de direito total. Isso é uma violência contra uma mãe. Então, eu penso que as coisas têm que melhorar. As pessoas têm que nos ouvir e não falar por nós. As pessoas, nem sempre o que as pessoas falam que a gente precisa, que a gente necessita, é o necessário naquele momento, né? Às vezes, a única coisa que você quer é ficar em paz, né? A única coisa que eu queria na universidade é que as pessoas me aceitassem da maneira que eu era, né? Para vocês terem uma ideia, a Angélica, que é essa menina que foi a primeira mãe dentro da universidade, ela foi barrada no RU com a Nayane, né? E a Nayane perguntava para ela: mãe, por que eu não posso ficar aqui? Por que eles não gostam de mim? E o que você vai dizer pro teu filho? Né? É muito triste isso. E os nossos filhos, eles são a nossa alegria. Eles são tudo de bom que a gente tem. A gente luta por eles, para que eles não passem a mesma violação de direitos, o mesmo preconceito que nós sofremos diariamente. Porque o indígena, ele pode ter o certificado que for, ele pode ter o título que for, mas todos os dias ele tem que mostrar a sua potência e mostrar o quanto ele é capacitado para estar naquele espaço, né? E isso todos os dias. A gente luta mais de 520 anos para termos voz e termos vez, para que as pessoas respeitem o nosso modo de ser e viver. Abraçar uma árvore, isso para nós é vivo. Você colocar os pés no chão e sentir a mãe terra, isso é sagrado, né? Você tomar um banho de rio e pedir que tu seja purificado e que todas as coisas de ruim vão para longe, para nós isso são modelos de cura. E nisso entram os nossos filhos, porque mãe e filho não é algo que se separe. Pelo menos para o meu povo não é algo que se separe. Se uma mãe não vai conseguir cuidar, tem uma avó, tem uma tia. Aqui a gente não fala em adoção, né? A gente não tem essa coisa de adoção.
uma cuidadora sempre vai ter. Como eu falei para vocês, aqui todas são mães. Então, todas vão cuidar das crianças. Eu sei que o meu filho vai estar bem cuidado na casa da vizinha, né? Eu tive uma experiência, assim, quando eu fui morar fora um tempo, né? De muita violência, eu acabei alugando uma casa, mas também não consegui bancar tudo, então eu tive que voltar de novo, ficar escondida com meu filho. Mas ele arrumou um amiguinho da idade dele, assim, que morava ao nosso lado. E eles brincando, assim, de manhã, o menino vai chamar ele bem de manhã, assim, e eles foram brincar. Aí, próximo do meio-dia, assim, tipo, 10 pro meio-dia, a mãe dele bateu lá no portão, né? Ô, Regiane, olha só, dá comida, né, pro teu filho, que o meu filho vai almoçar. E eu fiquei assim, né? Mas tudo bem. Eu tinha que colocar meu filho pra dentro pra ele almoçar. E eu fiquei pensando, como é diferente, né? Se fosse lá na minha aldeia, iam sentar assim no chão, iam comer no chão, mas iam comer as duas crianças juntas, felizes, porque eles iam estar brincando, eles iam estar se divertindo, eles iam, né? É criança. Será que vai faltar um prato de comida se meu filho comesse na casa dela, né? Isso são algo assim que eu ficava, nossa, o quanto é diferente. Aqui os nossos filhos, eles são livres, né? Eles vão almoçar a hora que eles tiverem fome, eles vão levantar a hora que o corpo deles pedir para levantar, quando vão dormir a hora que eles sentir vontade. A gente vai estar conversando, as crianças vão estar correndo ao redor, vão. E a gente não vai ficar, fulaninho para. Não, os nossos filhos são livres, né? E com isso vem a nossa alegria, porque os nossos filhos são sadios. Dificilmente você vê um filho nosso parar no hospital, porque eles têm tanto contato com a terra, eles têm tanto contato com o sagrado, que eles são imunes a tantas doenças, que o meu filho que ficou trancado lá dentro de um apartamento mais de 5 anos, não tinha. Né? Meu filho tem bronquite, e esses dias eu falando, caramba, meu filho com bronquite, né? E eu tomava banho na chuva, corria no barro. E isso não era, para nós é uma alegria. Para nós, os nossos filhos, eles crescem dessa maneira fortalecidos, né? Muitas vezes não tem muito o que se fazer, como por exemplo lá ele tinha que ficar dessa maneira. Mas Clemi, estourou meu tempo? Um pouco, não queria te cortar porque o teu relato é maravilhoso, né, Regiane? É muito massa te ouvir sempre. E eu acho que as pessoas ficaram bem emocionadas, né? Mas infelizmente estamos com o tempo contado. E eu acho que depois, na parte do debate, a gente pode retomar algumas coisas. Eu tenho muitas perguntas na cabeça que surgiram também. Mas eu queria passar a palavra de volta para a Letícia. Sim. Para falar um pouco mais. E depois a gente passa para a Bárbara fazer uma pergunta e seguimos no debate. Eu aproveito para falar para a galera que está nos ouvindo no Facebook aí, nos vendo, colocarem suas perguntas, seus comentários. Estamos lendo vocês aqui. Vai lá, Letícia. Então, mas sabe que é algo que a Regiane falou, não é tanto a questão, essa obrigatoriedade da mulher ser mãe, eu notei que ali é uma questão de cultura, mas de modo geral a gente já nasce com esse predestinamento marcado, né? O fato de ser do gênero feminino acaba, a sociedade acaba idealizando essa situação, né? Então, a menina já tem essa predisposição a ter que cuidar da boneca, prendar-se como uma dona de casa. Então, isso já é algo que a sociedade traça, né, no nosso caminho. E que dentro das comunidades onde o coletivo Mães da Periferia está atuando, a gente tenta retroceder isso, a gente tenta desbancar essa idealização de que a mulher não necessariamente, é claro, é certo a questão da Regiane, que é uma questão de tradição, né, da tribo dela, mas dentro das periferias aqui de Porto Alegre que a gente tem atuado, a gente tenta desbancar essa construção, né, que vem aí que as meninas têm que, enfim, ser mães, né? Não há essa necessidade, tem tantas outras opções a serem tomadas, e sim ser mães, como eu sou mãe de um casal, tenho uma menina de 12 anos e um menino de 6,
mas foi algo que, enfim, para mim veio a calhar, foi uma questão de escolha e não uma questão de obrigatoriedade. Então, as oficinas que a gente faz dentro da comunidade a gente está trabalhando bem, com bastante força nessa questão, nessas estruturas, né? A estrutura da dificuldade de acesso aos serviços públicos, que são serviços básicos, que seriam, na verdade, teriam que ser até gratuitos dentro das comunidades, como água, luz, condições mínimas de vivência, que dentro das comunidades, das periferias, são de extrema dificuldade. Como a gente realizou uma ação aí durante a semana passada, uma ação que nós, enquanto comunidade, vizinhos, nos organizamos para poder ter água, né, uma água improvisada e um esgoto improvisado, porque em uma rua inteira, com mais de 15 casas, dentro de uma ocupação que tem mais de 40 anos, aqui dentro do Novo Santana, que é a ocupação na Vila das Laranjeiras, não temos luz, água, não temos esgoto. Então, são as dificuldades de acesso, né, que acabam nos obrigando, enquanto comunidade, a nos fortalecer, mesmo cansados, calejados, a nos unir e tentar modificar. Então, hoje a gente tem atuado nessas questões bem pontuais, que é a questão da desigualdade de gênero, a questão de dificuldade, a alimentação básica, como a Rai comentou ali, a gente chegou a fazer uma ação, que foi uma ação, na verdade, não sei dizer se protesto ao aumento absurdo da alimentação básica, ou se foi uma ação de desespero. A gente conseguiu movimentar cestas básicas dentro da ocupação Jardim Continental para as famílias, porque o nosso pavor em ver o aumento do arroz e feijão absurdo e repentino nos assustou tanto que a gente ficou imaginando como as pessoas iam se alimentar, né? E sendo que eu não moro no centro da cidade e veio na comunidade fazer ação, eu moro na comunidade. Hoje eu estou de mudança para a Vila das Laranjeiras, mas eu morei durante 2 anos na ocupação Jardim Continental, onde foi fundado o coletivo Mães da Periferia. E sabes que são dificuldades das mais variadas, não só de informação, de saúde, de educação, também de alimentação, também de oportunidade, porque, como dito pela Regiane, a questão da sociedade não aceitar alguém diferente, não aceitar uma mulher negra, uma mãe solo, né? Essa dificuldade da sociedade de não aceitar algo que não seja o padrão que eles dizem que é um padrão, que não é um padrão, o padrão é o que a gente é, e a gente tem que aprender a conviver e respeitar o espaço do próximo. Mas a sociedade tem essa dificuldade de conhecimento, de respeitar o espaço do outro e saber lidar, né, com essa pessoa diferente, indiferente da raça ou religião. Digo como mãe e mulher negra, e que passo para as crianças que eu tenho acesso hoje, através do coletivo, essa situação de não respeitarmos a cor da pele, e sim respeitarmos a história que os nossos ancestrais traçaram, para que hoje a gente não tenha necessidade de andar acorrentado, para que hoje a gente possa, mesmo com as limitações, que é tu entrar, tu sendo uma pessoa negra, eu digo porque é uma coisa comum no meu dia a dia, tu entrar num supermercado e o segurança está atrás de ti. É algo muito normal na minha vida. E, infelizmente, eu não tenho... eu luto todos os dias para reverter isso, mas a gente acaba também tendo os receios, né, em questão da integridade física e também emocional. Mas uma coisa que eu bato muito e eu acho importante é que não é a questão da tonalidade da minha pele e a fibra do meu cabelo, é a questão de toda uma história que tem que ser respeitada, de todas as mulheres negras que lutaram antes de mim, para que hoje eu pudesse estar aqui também fazendo essa live, que lutaram para que a minha filha também tenha acesso ao ensino, mesmo que com essa dificuldade de pagamento de professores, que é uma classe que está sofrendo bastante, com essa dificuldade de acesso ao conhecimento dentro das periferias de Porto Alegre, porque é bem dosado, o conhecimento se vê muito pouco trabalhos culturais vindo dos governantes. Quem faz os trabalhos culturais, educativos dentro da comunidade é a classe da luta comunitária. São, na grande maioria,
somos nós, né, enfim, os coletivos que não têm movimentos não governamentais, que puxamos essa frente, né, que puxamos essa carreta aí, tentando trazer, né, cultura e educação para nossas crianças também, que é uma preocupação de qual o cidadão e cidadã nós estamos formando para saber lidar com esse preconceito. O problema não é tu formar o caráter dessa criança enquanto tu está tendo uma educação sólida. O problema é ela ter psicológico para conseguir lidar com todas as pedras e limitações que virão pela frente. Porque existe uma limitação, né? Como eu digo, a fibra do cabelo faz uma diferença danada, o tom da pele também, o gênero também, né? A gente acaba que a mulher, a sociedade nos fragiliza, nos limita de uma maneira que é como se não tivéssemos capacidade de exercer muitas coisas aí que a gente exerce excelentemente. Então, o coletivo das mães da periferia hoje atua tentando desbancar essa ideologia de maneira geral. A gente teve inúmeras ações contra a fome, né? Contra a fome de alimentação básica, inúmeras ações com distribuição de material, de produtos de higiene e limpeza, materiais pedagógicos que abordam essa questão do ser diferente normal, né? A questão racial e também a questão da desigualdade de gênero. Fizemos ações também com vestuários, cobertas, ações também desbancando esses padrões religiosos, né? A gente tem inúmeros parceiros de ambas religiões, mas também assim tendo essa aceitação de saber lidar com os espaços, né? E saber respeitar as culturas. Isso é importante. E uma coisa assim, muito importante que a gente também aderiu a essa luta, né, por vida digna. A gente tem feito também trabalhos pela campanha, né? Fizemos uma ação há pouco também, deixamos registrado dentro da comunidade, que foi o mutirão de limpeza, porque não temos na Continental, ali na ocupação continental, não se tem uma lixeira comunitária adequada para 187 famílias. Então, a questão é que nós unimos mulheres, né, da comunidade, fizemos essa limpeza e registramos ali fizemos a maneira que deu para fazer, fizemos um cartaz grande e deixamos ali. Estamos na luta por vida digna, é uma comunidade que pode se organizar e caminhar para frente, né, e, enfim, tá se apoiando ali, se organizando e ter uma comunidade unida e organizada, sem ter essa ideia de eu vou crescer, me formar e me mudar. Não, eu vou crescer, me formar e continuar nessa comunidade que me acolheu e que eu vou mudar para ser um lugar melhor, né? Então, essa é a ideia é enraizar. Hoje eu estou me mudando para Vila das Laranjeiras, mas já com inúmeros projetos ali, tentando enraizar as crianças da comunidade nesse solo que a gente vive, né? Vamos ter educação, vamos ter uma formação, vamos correr atrás dos nossos objetivos, melhorando a nossa comunidade, não tentando ir para outro lugar. Essa é a nossa ideia. E eu acho que é isso, o coletivo conseguiu aproximar muito as mulheres, porque dentro das comunidades assim de ocupação, é um tanto complicado essa questão da desigualdade de gênero, a questão do receio das pessoas confiarem uma nas outras e se olharem assim com mais empatia. A gente trabalhou ali muito nessa questão da pandemia, antes se fazia algum trabalho, mas não tão forte quanto tem sido feito agora, e a gente conseguiu sim essa união que a gente estava, enfim, correndo atrás e as pessoas conseguirem estar tendo mais empatia, estarem se vendo como um todo, né? Não se vendo de maneira individualista, né? Se vendo enquanto nossa comunidade. Então, eu acho que é mais ou menos essa a nossa história. Até aqui, né? A gente tem muito aí pela frente, tem alguns projetos para virem aí, ali pela Laranjeira também. A gente fez esse trabalho agora essa semana, que foi um trabalho feito com a comunidade, a questão de
políticas públicas, né, que seriam, mas não foi desembolsado por nós. Todo o material do encanamento foi desembolsado pela comunidade, por a partir da minha casa e outros moradores também que se uniram, que também não tinham a água. Existem inúmeras comunidades em Porto Alegre que não têm acesso à água. É algo ainda difícil aqui, que não seria pouco comentado, mas, enfim, é real, ainda tem dificuldade de acesso à luz, à água, em comunidades que ficam a 15 minutos, 20 minutos do centro de Porto Alegre, né, se vê muitas melhorias ali centralizadas e acaba se esquecendo do paralelo, né, das periferias, que estão ali, que tem inúmeras famílias que movimentam esse mercado enorme financeiro, porque comem muito, gastam muito dinheiro com alimentação, vestuário, são famílias grandes, na grande maioria das vezes, né, mães solos que estão aí batalhando para manter uma vida digna para suas crianças, né, para suas famílias. Então, mesmo tendo toda essa movimentação que está na nossa mão, na classe trabalhadora, a gente ainda assim tem muitas dificuldades de acesso a coisas que seriam, enfim, que não teriam, já teriam que ter essa estabilidade em questão de infraestrutura de Porto Alegre ser uma baita cidade, nós estarmos próximos ao centro, mas a gente ainda não tem, e está lutando aí por essas conquistas, com política comunitária, né, sem política partidária, com a gente grudando de ombro a ombro. Hoje passamos o dia todo no sol aí, baixando aterro, trabalhando a rua, que a gente está alargando mais a rua, porque com o tempo estreitou. Então, a gente está trabalhando no serviço manual para a melhoria de toda a nossa comunidade, porque a questão é a gente manter um lugar organizado, né? Então, hoje a gente está nessa linha aí também, e tem algum projeto mais para frente aí de uma horta comunitária com as crianças, para estar aproximando, enraizando essas crianças nessa comunidade que pertence a eles, e que a gente pode, enfim, estar fazendo um lugar show aí para estar vivendo. Eu acho que é esse a nossa história por enquanto, né? Um resumo, assim, porque são muitas ações, a gente tem um trabalho bem forte, assim, quase todo final de semana a gente está em alguma ação, né? E hoje, inclusive, foi desmarcado, mas nós tínhamos uma ação na ocupação Zumbi dos Palmares, né? 260 kits de doces para as crianças, ia ser doado hoje, mas a menina que é nosso contato teve um problema, foi desmarcado. Mas amanhã já tem uma outra ação no Altos da Colina, que também tem a Tânia lá, que é frente no Altos da Colina, vai ter uma distribuição de brinquedos para algumas crianças. Então, a gente está sempre na luta aí, todo final de semana, fazendo alguma coisinha aí, mudando as estruturas, pelo menos tentando, né, dar uma minimizada nessas desigualdades, né, para ter um lugar aí com mais dignidade, menos preconceito, para essa gurizada se desenvolver. Eu acho que é isso por enquanto. Muito obrigada, Letícia. Muito legal também te ouvir. Eu acho que essa questão do enraizamento, né, de valores e prática no território, a partir da construção coletiva, ficou muito claro na tua fala. Eu gostei muito. E a gente está com mais meia hora, né, de conversa, debate. Então, quem quiser contribuir no chat, está aberto. E eu vou passar a palavra para a Bárbara para fazer a primeira pergunta dela, então.
Eu posso começar aí a falar, talvez. Não tem. Eu gostaria muito de, talvez, se desse, tivesse espaço também, tá fazendo alguns comentários frente à fala muito potente da Letícia e da Regiane, assim. Muito bom ouvir vocês e ver o quanto as nossas vivências e cotidiano e construção a gente acaba enfrentando, né? Muito dos mesmos problemas. Até sobre algo assim voltado com o que a Regiane falou, assim, sobre a questão da academia, né, meu? Eu acho que cada vez fica mais nítido, né, o quanto a academia, né, não foi pensado pra gente, né? A academia sempre foi branca, sempre foi elitista. Há pouco tempo que a gente está conseguindo acessar, né, e justamente a dificuldade de conseguir permanecer. E até o coletivo de mulheres negras, ele surgiu justamente por conta disso, assim. Tipo, ele surgiu a partir da universidade, ele não é um coletivo universitário, assim, mas justamente entre várias amigas, assim, companheiras de diversos cursos, e que a gente enfrentava os mesmos problemas, não se enxergava. Tipo, a gente, é uma coisa que a gente sempre pergunta, né, onde é que, sendo que a gente é quase metade da população, onde é que a gente se encontra, né? Tipo, a gente chega na universidade, a gente não tem colegas negros, desde a escola não tem, né? E até tem uma artista escritora afro-portuguesa, que é a Grada Quilomba, e ela trata muito sobre isso, assim, justamente o quanto a academia é um espaço violento, né, para o nosso povo, tanto para o povo negro como para o povo indígena, justamente porque ela não foi pensada para nós, né? Justamente o conhecimento que é produzido e reproduzido lá dentro é um conhecimento que está ligado diretamente, né, a noções eurocêntricas, coloniais, patriarcais e racistas, né? Isso aí é reproduzido justamente para a gente não conseguir permanecer e tá conseguindo melhorar, né? Tá avançando, assim, porque a gente sabe que no momento que a gente não se enxerga num lugar, eu acho que a dificuldade de permanecer nele, ainda mais com várias pedras que são colocadas no caminho, ela é, tipo, nossa, é bem difícil, né? A gente sabe que sozinho quase a gente não consegue, né? Se a gente não busca essa união e se enxergar e se juntar com quem é dos nossos, né? E até quando eu lembrei da Grada Quilombo, que ela justamente ela trata sobre a urgência da descolonização do conhecimento que é produzido dentro da academia, né? Porque é isso. Tipo, é um espaço violento, né? Um espaço violento para o nosso povo, ele segue sendo assim. E como é que a gente consegue estar resistindo, ocupando esse espaço que é nosso, né? Que tipo é nosso por direito, só que sempre foi negado, né? E trazendo, e a Letícia também foi enriquecedor, assim, ter ouvir falar, ficou muito feliz, assim. Acho que tem muita coisa para a gente estar compartilhando também e construindo, assim, junto, e ainda mais que a gente sabe, né, que toda essa falta de acesso e direito na periferia, na nossa comunidade, ela é proposital, né, porque justamente isso é um reflexo deixado desde a escravidão, né, que justamente pós a abolição, nosso povo simplesmente foi jogado à própria sorte, né, sem acesso à educação, moradia, direito, saneamento básico, e são problemas estruturais que justamente eles se refletem até hoje, né, porque é isso, no momento que a gente está na margem, para eles é tipo, é isso, não chega saneamento, não chega cultura, lazer, educação, qualquer coisa do tipo, né? Simplesmente é negado, né? Isso não é a gente tá, tipo, como tu falou, né? Ombro a ombro construindo essas saídas, não vai chegar, né? Porque eles não querem, né? Não é da. Para eles simplesmente é negado que a gente fique sem direito e sem acesso, né? E até como tu colocou no relato, assim, dos mutirão, que cotidianamente a gente constrói, assim, é muito massa, assim, também quando a gente estava arrumando as ruas aqui na comunidade, foi muito bacana, assim, ouvir isso faz um tempinho, assim, logo quando a gente estava fazendo as ruas, pontilhando a comunidade, a partir dos mutirão que são decididos em reunião, né, da galera falando, assim, né, se não fosse a gente tá fazendo isso, quem é que iria fazer, né, tipo, se a gente estivesse esperando a prefeitura vir aqui, sabendo que não é do agrado deles, eles, né, por eles nunca, né, vão vir, tipo, a gente ficaria sem, né, e daí a galera enxergar no cotidiano o quanto é importante essa união, assim. E lindo ver tu falando também do trabalho com as crianças, assim, né? Que é algo que na escolinha, assim, a gente está trabalhando muito, porque a gente sabe que a escola, né, também é um espaço violento para a gente. A gente sabe que a gente justamente não é aceito, sofre preconceito, assim, de diversas formas. Justamente a gente não consegue construir, formar uma identidade negra positiva, justamente por conta da violência que sofre e acaba passando por todo um processo, né, de embranquecimento para tentar ser aceito e se sentir mais próximo com o padrão, né? Mas é isso torna o quanto o racismo, desde a escravidão até hoje, né, é um elemento totalmente estruturador, né, da relação, tanto social como política, né, em geral, né.
Eu acho que tá agora para responder, desculpa aí, né? É que eu tinha que comentar só um pouquinho para responder, talvez a pergunta, assim, que eu acho que a questão do que é isso, né? Da questão do autocuidado, assim. A partir do momento que a gente sente, né, e vivencia isso, justamente sofre, né, por conta de todas essas vivências que são repletas de opressão, de violência, assim, a importância de nós estar junta entre nós, né, eu acho que ela é fundamental, né. Eu acho que ainda mais nesses momentos, assim, seguir a gente, né, traçando os nossos plano, né, de proteção, de cuidado, né, de resistência, justamente para seguir existindo e resistindo, né. Isso aí só depende da gente, né, seguir traçando esses planos aí. Eu já falei bastante aí, mas é isso aí, Bah, muito grata aí por estar ouvindo vocês e compartilhar, assim, essas vivências, saberem. Só vou interromper aí um pouco, porque eu acho que nem a Letícia nem eu ouvimos a pergunta da Bárbara, então vou repetir ela para a Letícia poder responder. Se não me engano, a Bárbara perguntou como vocês percebem a importância do autocuidado e do cuidado desde os espaços cotidianos. Ora, eu realmente não tinha ouvido, porque falhou na hora, não tinha conseguido ouvir. Mas, cara, a importância é toda estrutural no desenvolvimento, né? A questão é que é uma autoacreditação, né? A gente precisa acreditar que pode modificar, né? Que pode, enfim, tá lutando sem esperar o milagre acontecer ou que alguém venha fazer para nós. Então, a questão é a gente aprender mesmo a um cuidar do outro e estar andando junto, né? E, enfim, é como eu digo assim, não esperar, porque o esperar é a longo prazo e não temos uma certeza que irá acontecer, né? Então, a gente fazendo é custoso, é algo, são ações que às vezes ficamos dias ali envolvido nas funções, mas que o gratificante é ver que a gente conseguiu fazer enquanto cidadão que está embaixo, que mora na comunidade, como a gente costuma dizer aqui, que está com o pé no barro, que foi lá e fez acontecer e não esperou ninguém vir aqui prometer mundos e fundos, e, enfim, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, uma época eleitoral. O que eu mais tenho nas minhas mensagens são aliados políticos, né, cara, que eu nunca nem vi na vida, mas como a gente tem esse contato porque mora dentro da comunidade, porque faz uma movimentação positiva, claro, aí todo mundo quer ser teu amigo, né? O pessoal que está mais assim, envolvido na política partidária, para poder conseguir chegar até as famílias da tua comunidade, ó, das comunidades que tu está atuando, né? Então, a ideia, quando eu falo em desbancar a política partidária, não, eu acho que, enfim, é inevitável, a gente tem que pensar, né? Tem que analisar. Mas eu sempre incentivo as comunidades que eu estou atuando e as mães que estão junto comigo nos trabalhos a acreditarmos mais em nós enquanto na mesma classe, enquanto pessoas de igual para igual. Não acreditar em possíveis superiores ou que se achem superiores que vão vir lá do centro da cidade botar a nossa luz. Não, a nossa luz nós mesmos botamos, nós subimos no poste, vamos fazer, a gente vai dar o nosso jeito. Enquanto comunidade que está ali de igual, tentando melhorar o lugar que quer ali enraizar e trazer a sua família para morar ali, criar as criancinhas tudo ali com essa estrutura. Então, eu acredito nessa luta, na luta comunitária, né? Eu carrego essa bandeira, porque eu acho que é a única maneira da gente estar se organizando enquanto comunidade. É a maneira que é a ferramenta que nós temos, é a acreditação mesmo, é um acreditando no outro, grudando o braço no domingo de sol e vamos trabalhar e vai dar certo, vamos puxar junto, não tem esgoto aqui, vamos grudar o do outro lá e vamos fazendo. Não tem comida aqui, a gente cansou de abrir cesta básica, 2 cestas, abrir, fazer 6 famílias, o fulano não tem arroz, não dá arroz para um, o açúcar para o outro, e é esse o movimento, é a gente enquanto igual, tá todo mundo no mesmo nível, não existe essa hierarquia dentro da comunidade, do fulano é superior, e depois há uma distribuição até chegar no solo comunitário. Não, nós não temos essa hierarquia, né? Nós somos a pirâmide inteira e não temos esses degraus, a gente está caminhando na mesma direção, traçando a mesma história, lutando pelos mesmos direitos. Então, eu entendo a importância dos trabalhos nessa questão mesmo, até de autoacreditação, né, e de autocuidado, e um cuidando do outro,
e todos todos como uma grande família dentro da comunidade. Porque se parar para analisar, eu já me passei um pouquinho no assunto, mas se parar para analisar, a luta comunitária vem há muitos anos, porém ela é invisibilizada. Por que a luta comunitária é invisibilizada? Porque é muito fácil para quem se acha topo da pirâmide prometer coisas que, na verdade, quem está lutando para fazer é a própria comunidade. Né? E eles vêm dar uma tapeada e dizem, foi nós que fizemos esse troço aí. Mas, na verdade, a comunidade está resistindo há muitos anos, sem luz, sem água, tentando se virar daqui, dali, estreitinho, e, de alguma maneira, falta, pelo menos nas comunidades que eu tô me entranhando mais agora, conseguindo atuar, falta um incentivador, é o que eu digo. Tem que ter aquela cabeça que puxa, vamos junto, vem que dá, velho. Dá para fazer. E aí, quando eu digo incentivador, esse hoje, em algumas comunidades, é o meu papel do Vitor, do Repórter Popular, que também puxa com a gente, papel do meu companheiro, que puxa também, de vários outros, da Lu, do Rô, de vários outros aqui dentro do Morro Santana, que são puxadores, são incentivadores, né, dos trabalhos que a gente pode estar fazendo. E isso, basta a gente ter um pouquinho de força de vontade, um pouquinho de união, a gente pode melhorar. E é nisso que a gente tem acreditado, né, a questão daquela velha esperança de sempre, de que pode melhorar, e também aquela garra comunitária de que a gente pode melhorar e a gente pode fazer. A gente não precisa ficar preso à precarização institucional, né, vivendo com limitações de coisas tão básicas. A gente pode estar modificando, moldando, estar se organizando ali enquanto comunidade, enfim, deixando o lugar com o mínimo de dignidade, como a gente disse, para estar vivendo, né? Ainda se encontra lugares bem complicados aqui que a gente trabalha, ocupações novas, como a ocupação da fábrica, ocupações que ainda estão em um desenvolvimento bem tumultuado, assim, zero acesso à água, à luz, assim, é uma coisa bem complicada. Teve já a ordem de despejo, aí entraram com trâmite de negociação. Então, essas comunidades que a gente tenta entrar e puxando o apoio mútuo, que partiu muito também de um grupo que a gente fez no Whats, que era o grupo de ajuda mútua do Morro Santana, com grandes nomes aí aqui do Morro, pessoas que estão aí na peleia já há tempo puxando, e que vinham, vamos lá, vamos se incentivar, vamos puxar o fulano lá, vai dar certo, vamos não sei o quê, vamos fazer uma ação, vamos distribuir uma comida, uma massinha com frango, a gente fazia as massinhas na rua mesmo, porque a minha casa é pequena, botava no fogareiro ali um panelão de massa, chamava todo mundo com o seu potinho e distribuindo um ranguinho gostosinho feito na hora, comida simples, mas com todo o carinho possível, e daí por diante a gente começou a puxar mais. As outras mulheres, uma corta uma cebola, outra corta um tomate, traz para cá, vamos fazer junto, e daí por diante foi se vendo que é eficiente, que dessa maneira funciona, e aí a gente foi acreditando mais, e hoje a gente vive assim, todo final de semana, sempre tentando fazer uma ação, né, e tentando puxar a comunidade para dentro, não empurrar a comunidade para fora, não pôr essa ideia de que vai vir alguém e vai fazer alguma coisa. Não, a gente vai fazer junto, vamos sentar, vamos ver uma estratégia que dê, né, porque a perna é curta, não tem verba, o pessoal não tem grana para estar pagando cano, a gente faz daqui e dali, pega um cano mais fino, emenda no mais grosso, a gente vai se ajeitando, enquanto comunidade, todo mundo de igual para igual. Isso faz uma diferença enorme, assim, tu olhar para uma família que vive a mesma realidade que tu. Então, é o teu lugar de fala. Tu fala com exatidão, porque é a mesma luta que tu enfrenta diariamente. E essa é a diferença quando a gente fala em política partidária. Existem aqui muitos nomes que são pessoas de dentro da comunidade, que estão aí nessa peleia da política partidária, mas se vê que a grande maioria são pessoas que não sabem as nossas lutas, as nossas dificuldades, que vão pôr o pé no barro só na época eleitoral, né, que vão conhecer a nossa realidade. E o ano todo, né, nesses 4 anos, quem está lutando somos nós, né, para modificar. Então, é por isso que eu continuo batendo na tecla da acreditação comunitária. A gente pode fazer, a gente pode estar se cuidando, a gente pode estar se ajudando, se organizando, né, sem terceirizar
sem terceirizar, não digo a questão de sem terceirizar o trabalho, mas, na verdade, sem esperar que aconteça um milagre, né? Porque muitas das vezes não acontece, não acontece. É a escola fechando, o pessoal da saúde sendo despedido, muita gente perdendo emprego com a pandemia, não tendo como pagar os aluguéis. A pandemia foi avassaladora dentro da vida de todos, mas eu acredito que quem mora nas periferias tomou um baque tanto, porque muita gente perdendo familiar, porque, enfim, o pessoal ficando doente, perdendo emprego, sendo despejado das casas, porque não tem como pagar o aluguel, que são aqui em Porto Alegre, são absurdos. Dificilmente tem uma casa a menos de R$ 600. Então, se não tivesse a tal luta comunitária aí, a gente tivesse jogado aos lobos, da maneira que a gente está jogado aos lobos, a gente não sobreviveria, né? A gente tem esses inúmeros coletivos aqui, Porto Alegre é fora, mas o Morro Santana é rico em coletivos, tem Visão Periférica, Voz do Morro, tem vários outros, e que estão sempre dando algum suporte dentro da comunidade, né? Não só na questão de tentar reverter a precarização, né? Que também é a nossa peleia aí do coletivo das mães, é tentar reverter a precarização que a gente enfrenta dentro das periferias aqui de Porto Alegre. Então, basicamente é isso. Não sei se era intencionalmente essa a resposta, mas basicamente é isso tudo aí que eu tinha para dizer, que, enfim, é nós por nós, o resto é história, né? É o que dá para a gente estar fazendo aí, se organizando, é a gente por a gente mesmo. Ô, Rejane, não sei se tu quer responder a pergunta da Bárbara? Então, na verdade, tudo que a Letícia falou, assim, eu fortaleço muito, é a minha caminhada, é a minha luta. Eu acho que não tem nem o que eu complementar, apenas mudar a forma de dizer, né? Ela tá falando pela comunidade dela e eu falando pela minha comunidade, mas são os mesmos desafios, né? São as mesmas lutas. Eu acho que é isso, assim. As mulheres hoje estão à frente disso, estão ganhando protagonismo nisso, porque a gente está lutando por aquilo que para nós é mais precioso, né? Que são os nossos filhos, são aqueles que a gente trouxe ao mundo e tem que cuidar, né? Então, tudo que ela falou me complementa muito. E dizer que essa é a luta de todos, né? Creio eu, pelo menos, quem tá na linha de frente é essa nossa luta, né? Fazer com que as coisas aconteçam, não esperar que as coisas caiam do céu, até porque tem um desgoverno aí que nos invisibiliza cada dia mais, né? No meu caso, ele diz que índio, para voltar a ser índio, tem que comer grama, né? E a gente fica pensando assim, o quanto a gente é desvalorizado, né? E se não existisse índio, hoje não teria mais ar, não teria mais água limpa, né? Porque os nossos territórios ainda temos água limpa, né? Como disse a Letícia, nós encanamos a nossa água, né? Fazemos os nossos poços, encanamos a nossa água, né? A gente faz tudo no coletivo, né? Para que, mesmo que seja pouco, mesmo que não seja uma comida grandiosa, mas é uma comida que todo mundo vai comer junto, sorrindo, vão estar felizes de todo mundo estar junto, porque vocês já perceberam o quanto é bom um arroz com feijão quando tá todo mundo unido? E o quanto você comer, às vezes, uma carne assada sozinho, né? É tão ruim. Então, pensamos da mesma maneira. Eu acho que esse fortalecimento é fazer com que a nossa comunidade, ela viva, porque nada vai cair do céu. Como disse a Letícia, mais uma vez, eu poderia te copiar em tudo, Letícia. Mas eles vão vir de 4 em 4 anos, vão prometer, que a única coisa que eles fazem é nos prometer, e dizer que daqui 4 anos as coisas vão estar melhores, a gente sabe que não vai estar. A gente sabe que os nossos filhos não vão ter escola se a gente não lutar. Os nossos filhos não vão ter alimento dentro de casa se a gente não trabalhar, se a gente não se fortalecer. Então eu acho que é tudo assim. Letícia falou tudo o que eu queria falar. Valeu, Rejane. Olha só, vou fazer uma última pergunta. Vou pegar a pergunta da Luciana Soares no Facebook e vou enganchar a minha junto com a dela. Então, vou ler. Acreditação. Acreditar é a partir para a ação tudo o que precisamos neste momento. Tudo o que muita gente poderia estar fazendo, mas não está, porque não acredita na força de ação que tem. Como despertar essa força nas pessoas? Como puxar as pessoas para a luta na cidade e na floresta? Essa é a pergunta dela, vou enganchar a minha nessa pergunta.
eu queria perguntar para vocês como podemos articular essas diversas lutas, né? Que, como bem disse a Rejane, se conectam em vários pontos. Eu acho que essa live é um pouco uma tentativa também de visibilizar, né, as diversidades de lutas. Foi bem forte, né, o relato da Rejane, a importância de ter filhos, enquanto para muitas mulheres também parte da luta contra a opressão foi se libertar dessa obrigação de ter filhos, né? Então, como podemos, apesar das diferenças, conectar essas lutas para lutar contra um inimigo em comum, né? Que eu acho que temos um inimigo em comum. Então, aí eu deixo a palavra para vocês, acho que é a última rodada, porque já estamos estourando o tempo. Eu vou jogar a bola para a Rai. É isso. Eu já ia falar, se ninguém quer começar, eu posso... Tá, não, então respondendo um pouquinho, tentando, né, acho que comentar, eu acho que tá entrelaçado, na verdade, o que a gente já vem comentando, né, essa questão de, tipo, o que a gente pode fazer pro povo acreditar nesse poder que tem, né, de acreditar na força, né, da ação que tem. É que é justamente, né, acho que a Letícia tem um relato, assim, de como é que a gente faz para incentivar essa participação, né, essa participação incentivada no dia a dia, né, demonstrando que, para fazer, tipo, só a gente pode fazer isso, né, só a gente se juntando, a gente pode fazer isso, se a gente não fizer, ninguém vai fazer, mas eu acho que incentivar a participação no sentido de a gente acreditar de que a gente pode, né, e é justamente uma coisa que a gente foi criado para desacreditar, né, nesse poder de ação, de fala, porque a gente quase nunca é ouvido, né, e simplesmente, e até outra coisa que a Letícia comentou, a questão da terceirização, né, porque é isso, todo mundo faz a gente acreditar e faz a luta ser terceirizada, né, tira das nossas mãos esse poder de decisão. Então, como é que a gente consegue estar resgatando isso, fazendo um trabalho porque realmente a galera acredite de que a gente tem poder sim, que a gente tem força, que se a gente se unir, se organizar, a gente tem força para estar conseguindo mudar esse dia a dia, estar conquistando direito e estar melhorando, trabalhando para que as coisas mudem, né? Mas eu acho que é isso, tipo, é que tem muita galera que contribui para isso também não avançar, né? No momento que segue acreditando nessa questão de que, não, tipo, mas por que a gente vai fazer tal coisa se a gente pode esperar tal coisa? E daí tem um lá sempre falando, não, mas se eu entrar, se eu for candidato, eu vou fazer isso. Daí isso, né? No momento que seguem reproduzindo essa forma de fazer política, tá ligado? Porque é isso, política a gente faz no dia a dia, né? Mas a galera simplesmente acabou com a ideia de que política é essa política eleitoral, mas não, né? A gente é um ser político, a gente faz política na nossa relação, no cotidiano. Então, enquanto ser político, a gente pode sim falar, agir, e a gente tem força, né? Mas isso aí, eu acho que várias coisas contribuem, né, pra gente não acreditar no potencial que a gente tem, né? E uma delas é isso, a gente quase nunca, sempre a gente quase nunca é protagonista, né, da nossa história, sempre é os outros que falam por nós, né? Eu acho que isso, no momento que a gente tá falando do povo indígena, do povo negro, eu acho que isso é bastante nítido, né? Porque olha quanta galera que tá aí escrevendo por nós, e muitas vezes a gente não tem nem abertura e acredita que não é capaz de estar falando sobre o que a gente vive ou de estar construindo alternativa, porque sempre tem alguém que não vive a nossa realidade, né, tentando fazer aquilo, não, mas a gente vai mudar para vocês, a gente vai estar conquistando tal coisa para vocês, mas é isso, né, querendo ou não, isso tira esse poder de decisão e de protagonismo nosso, assim, mas eu acho que é isso, né, é incentivar a participação, é incentivar as crianças, os jovens, as mulheres de que, tipo, se a gente se unir, por exemplo, várias ideias que a Letícia falou, para fazer um brechó, para fazer um risoto, para conseguir, agora, material escolar, as crianças não têm material escolar, o que a gente faz? Vamos fazer uma campanha, a gente junta de um lado, junta do outro, e a gente vai conseguir fazer com que cada criança tenha algo que a gente sabe que é bem difícil, né, que é uma coisa, principalmente para vocês mães, assim, sabe o quanto é uma dificuldade, as coisas estão cada vez mais caras, mas é isso, né, tipo, se a gente se unir, se organizar, a gente consegue conquistar, né, mas se justamente a gente terceirizar a luta, né, e não ser esse protagonista, assim, não tá participando, acaba, né, que prejudica. Eu perdi, eu acho que, tanto falando a pergunta não sei se eu respondi ou se... Eu vou até aproveitar e pegar teu gancho, porque eu acho assim que tudo, na verdade, como a Letícia estava falando, tudo tem que ser puxado de alguma maneira, né? Então a gente fazendo esse trabalho hoje é mostrar para as pessoas que sim, a gente
pode chegar onde a gente quiser, basta se fortalecer, basta ter força de vontade, porque nada é ganhado, nada é dado, tudo é lutado. Então, hoje eu tô lutando pelo meu povo, amanhã vai ser o meu filho, depois vai ser o meu neto, que é o que eu trago lá no início. Então, a gente mostrar que a gente é capaz, eu acho que isso já, sabe, mostra para outras pessoas que elas podem lutar junto, né? Que elas podem estar fortalecendo o nosso grupo, que elas podem sim se fazer presente, porque hoje, como disse a Rai, eu pego essas palavras dela, não somos protagonistas da nossa história. Né? Quando fala do povo indígena, Cabral descobriu o Brasil, gente. Isso ainda é falado nas escolas, isso é dado nas escolas, sabe? Aqui já existia milhares de etnias que foram dizimadas, né? Com esse descobrimento, né? É descobrimento ou é genocídio, né? É descobrimento ou é matança de índio, né? Isso não é falado. Nós indígenas somos ensinados que Cabral descobriu o Brasil. Nós. Né? Então, eu penso assim, hoje é a minha luta, depois não terão outros, porque eu tô à frente disso hoje e mostrando que sim, enfrentamos várias dificuldades, mas para que o nosso povo não tenha o mesmo retrocesso que já tivemos antes, né? Para que o nosso povo não viva na miséria, como já vivemos há muitos anos, mas que hoje não são os nossos territórios que estão chegando na cidade grande, e sim as cidades grandes invadindo os nossos grandes territórios. E nós temos que se adequar, né? Porque quando se fala em índio, o que fazem? É de cocar. Não! A gente tem que se atualizar, né? Hoje, lutamos com tecnologia, comemos sim o nosso fuá, mas também temos nosso telefone, né? Isso é uma forma de dizer, estamos aqui. E vamos continuar por mais de 520 anos lutando. Né? Então é fortalecer cada vez mais as nossas comunidades, as nossas crianças, né? Os nossos cofás, que para nós são os nossos velhos sábios, que são aqueles que já lutaram, mesmo sem conseguir assinar seu próprio nome, mesmo sem ter seus RG, seu CPF, conseguiram demarcar os grandes territórios. Então tá aí um ponto, é fortalecer cada vez mais, porque é por eles que hoje a gente está aqui debatendo sobre isso. Talvez se eles não tivessem lutado por nós, hoje a gente não estaria falando sobre isso. Então, eu acho que é isso, assim, continuar na luta e mostrar para a comunidade que a gente pode chegar onde a gente quiser. Basta se fortalecer e ter vontade. Não sei se dá tempo de complementar ali a fala das gurias, mas é bem por aí, como Claro. a Regiane falou e como a Rai também citou, mas tem também, fora essa questão do incentivo, que é extremamente importante na luta comunitária, a gente também tem a questão de pertencimento, né? De que a gente precisa incentivar essa questão de não incentivar a mudança, né? Eu preciso sair daqui se eu tiver uma condição financeira melhor. Então, eu posso continuar aqui porque eu pertenço a esse lugar e tornar deste lugar um lugar melhor. Isso tem uma importância tão grande e a gente tem trabalhado tanto nisso, nessa questão do incentivo junto ao pertencimento. Este lugar é o lugar que agora não está ótimo, porque a gente tem as lutas diárias, e são várias, mas pode ser muito melhor se a gente movimentar essa função das melhorias. Né? A gente não precisa sair deste lugar, a gente pode continuar nessa comunidade, porque pertencemos a ela, né? É o lugarzinho que a gente mora. Então, a gente pode continuar aqui, nesse lugarzinho, e tornar dele um lugar melhor. Então, claro, tudo que as gurias falaram, tanto a Rai quanto a Regiane, é completa, enfim, são lutas muito, muito parelhas, né? São histórias, assim, enfim, que são muito próximas, né? Mulheres tentando aí estar se organizando, né? E tá, enfim, resolvendo problemas estruturais, problemas às vezes muito maiores do que a gente, né, conseguiria fazer se não tivesse tanta vontade, mas a gente vai lá na garra e consegue tá se organizando. Mas também essa questão do pertencimento faz uma grande diferença, né? Porque a ideia quando a gente está a criança está em desenvolvimento, normalmente tu ouve essa frase: eu vou crescer, eu vou estudar para ir para um lugar melhor. Gente, não é isso. A gente vai crescer, vai estudar e vai tornar este lugar melhor e continuar aqui. Essa questão do pertencimento tem que ser também trabalhada. E eu tento sempre
Por isso quero fazer essa horta comunitária com as crianças, para que eles tenham acesso a estar regando a sua plantinha todos os dias na passada da rua. Porque essa é a minha planta e eu vou escolher como ela vai se desenvolver. Eu vou escolher quantas vezes por dia eu vou regar, vou ver as folhas em desenvolvimento, né? Então é o meu lugarzinho, é o lugarzinho onde eu moro com a minha família, que vai ser um lugar maravilhoso se a gente se organizar e lutar junto. Então eu acho que é bem isso, é questão de puxar de maneira assim, com incentivo forte. Não é tão fácil, né? Se sabe que não é de um dia para o outro que a gente consegue ter essa aliança com a comunidade e estar assim puxando junto. Demora, existem os receios, os medos, né? Então a gente demora até conseguir chegar a essa proximidade, mas acontece. E a partir do momento que a gente chega, para ela não morrer, a gente tem que estar batendo também no pertencimento. A gente pertence a esse lugarzinho é nosso, nós somos dele. Então a gente não precisa, porque alcançou um nível maior de conhecimento, abandonar este lugar. A gente alcançou um nível maior de conhecimento e financeiro, então vamos investir nesse lugarzinho que nos acolheu, nessa ocupação, na maioria das vezes, né? Já é a segunda ocupação que eu estou morando hoje, nunca tinha morado, a primeira ocupação foi a Jardim Continental, e ela me acolheu, né? E eu também acolhi ela, tentando moldar as melhorias. E hoje a gente está numa ocupação que ainda não é legalizada, ainda não tem a documentação, mas a ideia é acolher esse lugar que também está me acolhendo com a minha família e fazer dele um lugar melhor, né? Um lugar mais digno para a gente estar vivendo. Não sei se encaixa bem na resposta da pergunta, mas eu acho que é bem por aí. Isso, maravilha. Guria, estamos chegando no fim, já estouramos o tempo. Eu acho que foi uma conversa extremamente profunda, assim, eu gostei muito, aprendi muito também. E antes de nos despedirmos, eu queria dar a palavra para uma última rodada de despedida, inclusive para a Bárbara também. E porque eu sei que a Regiane tem um anúncio também a fazer, né, sobre uma rifa que ela está organizando para justamente fortalecer também a sua comunidade. Então é isso, gente, eu me despido. Muito obrigada a todas e também a todas as pessoas que estão nos ouvindo. E a Ramiro, mais uma vez, por la técnica, assim. E, bom, espero que nos encontremos de novo, porque eu acho que foi muito enriquecedor aí. Abraço aí para todo mundo. E passo a palavra para a Bárbara primeiro. Eu posso falar, então, primeiro agradecer. Nossa, assim, ó, eu acho que por mim a gente ficava muito tempo falando. Eu acho que essa última fala também da Letícia, assim, da questão, eu acho que a gente que vive em comunidade sabe que essa questão desse reconhecimento mútuo, né, desse enxergar, assim, entre os nossos, de ver essa mudança acontecendo. E a vida comunitária, né, meu, tipo, todas as possibilidades que a gente pode construir em coletivo, assim, desde a horta comunitária, cozinha comunitária, biblioteca, escolinha, e creche, trazer e organizar evento cultural para resgatar nossa cultura. Eu acho que coisa para fazer é o que mais tem, né? E eu justamente incentivar e essa questão da valorização e desse pertencimento para as crianças é algo que a gente faz também aqui, que é fazer na escolinha, né? Que justamente a gente sofre uma criminalização, uma marginalização tão grande, né, por morar em ocupação, e as nossas crianças, justamente, né, acabam sofrendo muito isso, de como que a gente consegue valorizar essa identidade, valorizar essa comunidade, justamente mostrar que não, a gente pode tornar isso um lugar melhor, né, justamente com acesso, né, com direito, assim. Eu acho que agradecer foi muito enriquecedor para mim também, assim, estar presente. Acho que a gente tem muita coisa aí, seguir conversando, se articulando, e até como diz uma das nossas consignas da campanha, né, que a nossa força move o mundo, né, a gente pode ser e caminhar para onde a gente quiser. E é isso aí, boa noite, um abração a todas, é isso aí. Bom, vou Regiane, se agradecer quiser te também. despedir.
Vou agradecer também, me deixar a Regiane por último, que ela tem mais um chamado, né? Vou agradecer o convite, é sempre ótimo, né, poder estar trocando essa ideia com quem está na peleia, na luta, né, diária, e é sempre enriquecedor, até na questão de ver que não somos únicos, né, que tem toda uma legião aí na mesma luta, né, que a gente, e também isso, para mim, serve como um incentivo, né, em questão de que às vezes tá meio cansado, tá meio tristonho, e tu olha e vê, não, mas é isso mesmo, é o processo da luta, não vai ser tão fácil, mas é possível, então a gente acaba seguindo, né. Vou agradecer o convite da live e me despeço, né, por aqui. Daqui a pouco aí, quando rolar a horta, vai estar lá na nossa página, Mães da Periferia Porto Alegre. Vamos estar botando lá a questão, né, a gente bota sempre os acontecimentos dos trabalhos nessa página, que é o nosso canalzinho, não muito divulgado, mas enfim, a gente coloca um pouquinho do nosso trabalho lá. Enfim, eu acho que agora é isso, né, seguir lutando, que, enfim, daqui a pouco a gente consegue alcançar o nosso objetivo aí mais próximo, que é conseguir fazer a questão desse esgoto ali que a gente está arrumando, e das luzes dessa rua. Quando vê, vai ter alguma coisa essa semana lá na página falando sobre essas ações aí. Mas, por enquanto, só agradecer. Obrigado pelo convite. Enfim, 100% admiração essas gurias aí lutando um monte, né? E um baita incentivo para a gente seguir na luta. Obrigada, gente. Boa noite. Então, eu vou encerrando com... aqui na minha aldeia a gente diz assim, que quer dizer, eu me sinto feliz de hoje estar aqui dividindo esse espaço, ou de estar aqui com vocês. Eu acho que é um aprendizado a todas nós, né? A nossa luta é a mesma, apenas em espaços diferentes. Eu pedi esse espacinho no último aqui também para pedir um fortalecimento para vocês. A gente fez uma rifa aqui dentro da aldeia, porque, como vocês bem sabem, o desgoverno fez um auxílio ao qual ele veta muitas coisas. Então, muitos dos nossos indígenas aqui não têm direito a esse auxílio porque não têm documentação completa, ou porque não conseguem assinar, ou porque não conseguiram ter acesso a esse aplicativo, né? Então, a gente fez essa rifa com prêmios inéditos, né? Para que a gente consiga estar ajudando a comunidade, para que a gente consiga ajudar os mais necessitados nesse momento. Então, a rifa, qualquer valor é muito bem-vindo, né? Pode ser enviado direto para minha conta, ou pode ser colocado direto na vaquinha, só que aí na vaquinha tem uma taxinha. Então, se for direto para minha conta, é melhor, que a gente consegue ajudar mais pessoas, né? Então, os prêmios são bem inéditos, assim. O cocar, né, que vocês já conhecem, é o símbolo da nossa luta caigangue, né, o símbolo dos nossos territórios, que o cocar para nós ele é sagrado. A minha tia Iracema, que é a nossa cuiã e parteira, se ofereceu para colocar um banho de purificação, né, um banho para tirar todos os males do nosso corpo, fazer com que a gente se revigore, né, e eu coloquei um banho bem inédito, assim, que eu lembrei muito de mim quando era menina. Que aqui a gente tem banhos para tudo, né? Então a gente quer atrair um menino, tu vai tomar um banho, né? Tu quer atrair teu parceiro, tu vai tomar um banho. Então eu trouxe um banho de atração, né? Para tu fazer com que os corações aí apavorem, chegando. E assim, eu deixei o link com a Clementine, né? Qualquer ajuda é muito bem-vinda. A gente está tentando ajudar, assim, como a gente pode. Eu também não estou conseguindo muito porque eu estou desempregada, né? Estou desempregada e as coisas para a gente desempregada é muito complicado. Eu me formei bem recente, então a gente está fazendo curso, por exemplo, também eu e o Cuiã Pedro, né? Que é o nosso médico espiritual aqui dentro da aldeia. A gente está fazendo um curso agora, dia 31 de outubro. E a gente vai ter amostras de ervas medicinais, vai estar ensinando como é que a gente usa as ervas, né? Eu falei para ele, olha, vamos misturar tudo, né? Desde como fortalecer o cabelo, né? De como tomar uma erva para dores no corpo, né? Para dores nos rins, coisas mais sérias, assim. A gente tem erva para tudo, assim. Então, eu agradeço muito esse espaço. E fortaleçam aí, eu tô junto com vocês também, se precisar, né, divulguem com seus parceiros, e no que precisar também eu tô à disposição. O meu Facebook é Regiane Nunes,
Então, quem quiser me adicionar lá para a gente conversar mais, falar um pouco mais dessa nossa responsabilidade, né? Porque hoje a gente está aqui falando de responsabilidades. Então, agradeço muito, muito a Clementine, a nossa Tinkamó, né? Nossa Tinkamó, que na nossa língua quer dizer caminhadeira, porque a Clementine, ela já conhece muito os nossos espaços por aqui, conhece muito a nossa luta, ela fortalece a nossa luta. Então, gratidão, Letícia, Bárbara, Rai, né? A nossa Tinkamon, que eu brinco com ela, eu digo assim para ela, quem diria, né? Porque ela me ajudou muito no meu TCC. Eu dizia para ela, quem diria uma francesa e uma índia trabalhando juntos, né? Então, muita gratidão mesmo. E eu acho que é isso, assim. Gratidão a todos, tenham uma boa noite e que a gente se encontre mais e mais vezes para debater isso que é muito sério. É isso, Regiane, muito obrigada a todas e uma boa noite aí. Abraço!